Gente, olha só, o ministro interino da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, avaliou nesta quinta-feira que o uso de câmeras corporais por policiais é um caminho sem volta e que mais cedo ou mais tarde todos os estados devem aderir a essa tecnologia. Eu vou trazer essa discussão aqui para o nosso time para entender o que vocês acham sobre essas câmeras policiais. Paulo Umbo, me traz um ponto negativo só. Por que você é contra? Você está numa divisão de operações especiais, na Rota, por exemplo, que é um grupo extremamente limitado, é muito difícil você fazer parte desse grupo. Você não pode ter as suas ações de combate ao crime organizado sendo monitorado por quem a gente sequer conhece, não sabe se é policial. Essas imagens têm que ficar restritas a esses grupos, com os comandantes desses grupos. A câmera pode ser utilizada sim, desde que o policial faça o acionamento e não que fique gravando como se fosse um Big Brother 24 horas, 12 horas por dia, ininterruptamente, tirando toda a liberdade deste policial. Que se coloque câmeras nas viaturas e uma câmera onde o policial faça esse acionamento, como a gente vê em algumas cidades do interior de São Paulo, onde a Guarda Civil tem essa câmera, mas ela faz o acionamento. A partir do momento que esse policial não faz o acionamento, aí já tem indício que ele fez alguma coisa de errado. Mas ficar pré-julgando a polícia o tempo todo, como se ela fosse mal, como se ela fosse demonizada, como alguns esquerdistas adoram fazer isso, como o Felipe, que já está aqui resmungando como o Hard aqui do meu lado, isso é uma coisa, é um desserviço para a população. O policial, ele está desanimado. Uma dúvida, os números não são positivos? Claro que são positivos. Positivo para você. Claro que são positivos. Aonde que é positivo? Claro que são positivos. Vamos discutir dados. É dado. Vamos discutir dados. Se você tivesse uma câmera gravando tudo que você fala o tempo todo, você seria o mesmo? Seria. Não seria. Seria. Não seria. Você não faria as gracinhas. Você não faria as gracinhas que você faz. Você não faria as gracinhas que você faz. Você não pode falar... Tem número que combate... Eu te explico isso aí, os números. Você quer saber de número? Eu posso falar? Eu posso falar agora? Pode falar. Os números, Paulinho, mais de 80% de redução da letalidade policial. Aí vem o Paulo e fala assim, mais de 80% desses policiais pararam de trabalhar. Aí vem o Paulo e fala assim, poxa, mas o policial deixou de agir porque estava com a câmera. Mentira. Verdade. Verdade. O número de atividade policial aumentou também. Então essa ideia que a câmera... Eu te explico por quê. Essa ideia que a câmera teria inibido a ação policial... Inibiu. É mentira. Inibiu. Porque a ação policial aumentou com a câmera. Olha só. Pergunta para algum policial. Diminuiu a letalidade. Não. E aumentou a atividade policial. Mentira. Ou seja... Mentira. Não tem como, cientificamente, você ser contra a câmera no corpo. E digo mais ainda, Paulinho, um dado também muito importante. A Corregedoria de São Paulo tem os dados que foram lançados na semana retrasada, se eu não me engano, que mostram o seguinte, que a câmera foi utilizada para absolver policial em processo interno em 70% dos casos. Ou seja, a câmera é bom. A câmera é bom. Por que tem que ser online? A câmera é uma coisa boa para a população e para o policial. Não dá para ser contra. É só você perceber. Ser contra é ser negacionista. É só você perceber o que eles fizeram com a polícia. A polícia está desmotivada, a polícia não tem vontade de trabalhar. Isso é outra questão. A polícia dados para falar que a câmera não funciona. É muito fácil você falar do ar-condicionado. Diminuiu a letalidade policial, aumentou a atividade policial. Não é verdade, o polícia está completamente melhorou a defesa do policial em processos disciplinares. Sabe o que o policial tem medo? O policial não tem medo de entrar numa troca de tiro. O policial tem medo de corregedoria, de Ministério Público que faz algumas denúncias absurdas e ninguém é responsabilizado por isso. Mas ajuda. Não, ajuda porque não é você que está com uma câmera 24 horas por dia. Não é verdade isso. O policial é o seguinte, eu não vou abordar aquele carro ali, não. Porque se ele estiver ali sem uma habilitação, eu vou ter que levar para a delegacia e vou ficar 12 horas lá. A verdade é essa. Aí quando ele aborda, ele leva. Isso aumenta os índices, isso é claro. Mas essa é uma outra questão, Palumbo. Não é outra questão, não. Eu tô falando de número. Eu tô falando de número. Então, o policial que aciona a câmera. Eu andava com o câmera quando eu tava no Garra. Eu andava, só que eu ia pra operação e ligava. Agora, se eu vou numa troca de tiro, tem uma câmera aqui filmada, sei lá por quem. Aí vocês não, perdão, porque a Jovem Pan não faz isso. Mas algumas emissoras, eles fatiam aquelas imagens e coloca só as imagens dá para ser utilizada. Não, para. As imagens não são utilizadas. Não, para. Nós somos imprensa. Acontece isso.
eu queria saber como é que seria a repercussão se esse tipo de proposta fosse feito, por exemplo, para colocar câmera nos professores, para colocar câmera nos médicos, para colocar câmera nos políticos. É muito óbvio, gente, que a partir do momento que você tem a consciência de que você está sendo gravado, você é sim uma pessoa diferente, uma pessoa muito mais cautelosa. E aí, quando você está numa situação de enfrentamento de violência, de lidar com pessoas que muitas vezes estão drogadas, não tem nada a perder, mas o policial tem muito a perder, é claro que vai haver um recuo. Na realidade, a polícia, ela já recua, porque ela não é protegida. Você não pode falar... mas a realidade é diferente. Você só poderia falar de números se você estivesse comparando alho com alho, banana com banana. Mas eu estou comparando... Tá? Então, a gente não tem esses dados para dizer que houve o aumento de pessoas presas, houve o aumento de crimes elucidados, Você não tem esses dados, nós não temos esses dados. Por isso, o governador Tarcísio está certíssimo quando ele afirma que não vai fazer esse investimento, porque, inclusive, há outras prioridades. Troca viatura, melhora o armamento, coloca o policial para fazer curso de tiro. O curso de tiro é caríssimo. Põe esse policial para fazer... Espera, Pepe, por favor. É fácil, não. O orçamento, ele é limitado. Você precisa fazer escolha. Melhore o salário dos policiais, chame mais tropa, coloca mais gente na rua. Porque é muito simples você querer aparecer com uma solução. Então eu quero diminuir a violência da polícia. Quem disse que polícia não precisa exercer a violência? Pelo amor de Deus, gente. Quando fala do vamos ser realistas. Vamos ser realistas. É igual o cacetete, pessoal. Olha, bateu... Mas cacetete, Pepe, não é objeto sexual. O cacetete foi feito pra bater mesmo. Não, mas não precisa bater em quem não tem culpa. Não, claro que não. Mas se você tá lá ninguém combate os números, né? Porque os números... claro. Que números? Eu quero ver os números. 80% de... eu quero ver que ocorrência. 80% da redução da letalidade policial. Aumento da atividade policial. O cara não se coloca em risco, Pepe. Exatamente. Acorda pra vida. O cara não vai... O cara vê... Aumentou a atividade policial. Mas é claro, mas eu gostaria de ver era o Estado ter uma proteção. Qual tipo de crime? Eu gostaria de ver o Estado protegendo porque você está sem habilitação, é crime. Se o policial estiver respondendo um processo, ele tinha que ter a defensoria do lado dele. Ele não deveria ter que pagar o advogado. Afinal de contas, ele estava no exercício da profissão. Tem tantas prioridades. Você sabe com que frequência o policial treina? Peraí, só um minuto. O que eu não entendi nessa história é o Tarcísio. Porque o Tarcísio foi, voltou, foi de novo, voltou e agora foi. Por que isso? Só para entender. Pressão da esquerda. Não, ele tá pressão da esquerda. Pressão, porque tem que ter câmera, tem que ter câmera. Não, porque ele governa para todos. Ele é chefe de executivo. Como governa para todos? Ele governa para todos. Não vem com esse papo. Não, ele governa para todos. Um chefe de executivo. Ele mudou várias vezes. Um chefe de executivo. Isso eu quero entender por quê. Ele tem que governar para todos, para a direita, para a esquerda, para os malucos, para os normais, para todo mundo. Agora, o break do rádio também é para todos. Eu vou para um rápido intervalo para você que está me ouvindo apenas. São 11h34. Fala, Pepe. Impressionado, Paulinho, é que os números estão claros e ninguém rebate os números. Cadê os números? As pessoas falam, você fala de número e não traz. As pessoas falam, por exemplo... Você está blefando. Eu quero ver os números, gente. As pessoas falam, por exemplo, que o uso da câmera diminuiu a atividade policial. O policial ficou com medo da câmera. Essa atividade aumentou. Aumentou. Você não consegue medir. Qual tipo de crime? Presta atenção. Vamos lá, qual tipo de crime? Como é que você vai medir a omissão? Como você mede esse fenômeno? Como é que você captura do ponto de vista de pesquisa mesmo? Como é que você ia capturar esse dado? Se eu fosse o Capelli, mas tá ferrado. Você vai chegar no policial e falar assim, querido, você deixou de agir quantas vezes? Você acha que o cara te responde isso, Pepe? Pelo amor de Deus. A Júlia matou a charada. Boletim de ocorrência. Que boletim de ocorrência? Eu vou falar uma coisa pra você, sendo bem sincero aqui, ó. Sendo bem sincero aqui, Pepe. Sendo bem sincero, eu tô aqui no Jardins. Eu abordo você. Eu tô falando de calma. Eu queria as pessoas da polícia um dia. Posso falar? Eu tô aqui no Jardins, aí eu abordo você. Aí você tá lá com a sua bituca de maconha. Eu ia mandar você embora. Vai embora, vai, playboy. Não vou ficar 14 horas na delegacia. Aí tá com a câmera lá. Não, leva ele. A polícia tá prevaricando. Eu não levaria você. Eu confesso que eu não levaria você. Agora, se você fosse um traficante, aí era grampo. Sabe qual é o problema, Paulo? O problema é que nos Jardins, por exemplo, a polícia não faz nada.
A polícia faz... não faz nada? Na periferia. Não faz nada? Porque a polícia ataca. Você nem vai na periferia. Forma, não é todo policial, não ataca, não. Não ataca, não. Você está sendo preconceituoso. Você está sendo preconceituoso. Você está sendo preconceituoso. Preto e pobre. Para com isso aí. A polícia não é racista. A polícia não é racista. Da onde você tira essa maluquice? Eu não estou falando que é racista. Você está falando sim. Você está falando sim. O número da letalidade. Você está falando sim. Tudo, Palumbo. O número da letalidade. A polícia faz diversos... Mas as situações são de violência. Se você chega num lugar que está tendo tráfico, é violência. É óbvio que vai ter violência, vai ter troca de tiro e a polícia vai matar mais. Agora, eu só queria fazer uma pergunta. Pepe, me permita. Eu gostaria de fazer uma pergunta. De onde vem o dado que mostra que a falta de câmera aumentou a criminalidade no Brasil? Qual é a ideia que está por trás disso? Exatamente. Qual é o dado? Isso eu queria perguntar para o ministro. Tem batalhões que não estão com câmera e aumentou também. Tem batalhões que não estão com câmera e aumentou. A letalidade. Eu tenho que fazer um adendo, porque senão vão achar que estou sendo preconceituoso com a polícia. Está sendo, sim. Mas você está sendo. Você está sendo racista, você está sendo preconceituoso com a polícia. A letalidade policial, no passado, antes da câmera, quando você pega as pessoas que foram mortas, a maioria delas são pretos e pobres. Para com isso, meu. Meu Deus, se você pegar a população carcerária também, a maioria é preta e pobre. Pelo amor de Deus. A maioria... Peraí, gente, não vamos cair nessa cilada. Eu não terminei de falar. Não, eu gostaria de falar. Isso é muito sério. A gente não pode... A gente não... Pepe, olha só. Eu não terminei de falar. Se a gente pegar a população carcerária, também é composta por maioria, sim, de pretos e pobres. Essas pessoas foram presas porque cometeram crimes, elas foram julgadas, praticaram ações tipificadas criminalmente. Quem disse isso? Como assim? Como que disse isso? Todo mundo que vai preso... Eu estou falando da população carcerária. Eu estou falando da população carcerária. E é óbvio que a polícia vai agir mais nos casos antecedentes. Me fala um caso aqui dos últimos tempos de bala perdida da polícia. Fala aí. Vários. Não, fala um. Agora você está falando que a polícia vê uma pessoa preta, uma pessoa pobre e vai lá e federal. Pelo amor de Deus. É esse ano que matou uma criança de 7 anos de idade. Foi esse ano? Foi esse ano. Você está enganado, hein? Você está muito enganado. Nós estamos em janeiro de 2024. Não, foi no passado. Não, para, meu. Tem erro. Discussão enviesada. Nós estamos no receber quem nos acompanha através do rádio. Muito obrigado para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan. Eu estou numa situação extremamente difícil nesta separando uma rinha. No meio de uma treta assim fenomenal, porque nós estamos discutindo aqui no programa a instalação de câmeras em policiais em todo o Brasil, depois inclusive de uma fala do próprio secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Agora, só para não deixar vocês nervosos. Mas? Não. Eu conversei com alguns policiais e essa história, ela não é unânime. Não é todo mundo que tem essa tua postura. Jesus foi unânime. Perfeito. Quem sou eu para ser? Alguns chegaram para mim e falaram o seguinte: Paulo, eu não tô nem aí para essa história de câmera, porque bom policial pode ter câmera, pode não ter câmera, não interessa. Vai fazer aquilo que tem que ser feito. A resposta que ele vai te dar. Vamos lá, eu vou falar do meu caso. Em diversas ocasiões, eu peguei aquela fase do novo cangaço, onde eles explodiam as cidades inteiras e a gente trocava tiro com bandidos armados de fuzil. Nós não nos comunicávamos pelo rádio da polícia com medo dessas informações vazarem. Você não pode colocar uma câmera com um sistema online sendo vigiado, monitorado por gente que a gente não sabe nem se é policial, se está fazendo serviço administrativo, para controlar a rota, para controlar o Garra, para controlar o GOI, o GERO, o BAEP, porque são operações sensíveis que lidam com o crime organizado. E o crime organizado tem dinheiro para bancar e para corromper pessoas. Você não pode fazer isso. Você pode colocar uma câmera na viatura, você pode colocar uma câmera no policial, desde que ele tenha o livre-arbítrio de fazer o acionamento e não ficar essas imagens aí no mundo da internet sem saber quem está monitorando. Mas eu não estou entendendo você, Júlia Lucia, porque você é uma gata garota que gosta de dados, certo? Você adora um dado, traz essa questão liberal, rodas liberais, articulação organizada. Só que nesse caso, você não está nem aí para o dado. Por quê? Não, senhor, não. Pelo contrário, inclusive já levantei dados, inclusive vindo dos Estados Unidos. Acontece que quando eu quero medir a atividade policial. A inatividade policial é um fenômeno que você não captura na pesquisa.
Então você consegue aumentar, por exemplo, boletins de ocorrência de besteirinha. Exato. O cara estacionou errado, o cara xingou, o cara estava lá fumando. Uma besteirinha. Agora, questões mais violentas, e aí quem mora na periferia sabe muito bem o que é uma questão violenta, é troca de tiro entre traficantes, é saber onde que tem boca de fumo. Essas questões mais violentas que vão levar o policial a ter que tomar uma decisão entre atirar, por exemplo, ele vai refugar. É óbvio, mas porque ele não se coloca em risco. Que dado? Eu gosto de dados. Medo do Ministério Público, medo da Corregedoria. Dados da minha cabeça. Não tem como você capturar dados, dado. Dados do Paulo e da Júlia, vozes da minha cabeça. Os dados que ele pega aí, esses institutos de esquerda. Por exemplo, aí, que adora arrebentar tem muito médico, vou só trazer um dado pra gente sair um pouquinho da segurança. Tem muito médico que não faz laqueadura na mulher porque tem medo de ser processado. A gente sabe disso, porque muita mulher, na hora do parto, tá ali implorando para ser laqueada e o médico fala que não vai fazer. Se você chegar no médico e perguntar por que você não fez, ele não vai te responder o real motivo. Ele tem medo de tomar um processo. Então, gente, vamos entender. Não houve nada que justificasse isso. Só faz parte dessa narrativa da esquerda, que quer colocar a polícia como preconceituosa, que quer falar que a polícia brasileira é uma das mais violentas do mundo. Mais mata mesmo. A gente aqui morre também, né? Morre também, né? Peraí. Isso não é narrativa da esquerda. Claro que é. Sabe quem implementou aqui em São Paulo essa história? Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia apoiou quem? Não foi, não. Não, mas apoiou. Não foi o Rodrigo Garcia. Foi o Dória que colocou. Foi um cara que teve na linha de frente e mas ele não é, então. E apoiou quem para presidente? Pois é. Bolsonaro. Agora, posso só... Eu sei que eu tô falando muito, mas eu só queria pegar um ponto que o Palumbo falou muito corretamente. Eu já trabalhei na Polícia Federal também, na minha mão passou informações importantíssimas. Se eu fosse uma pessoa corrupta, eu teria vendido para o tráfico. Agora, você imagina as pessoas terem acesso aos deslocamentos dos policiais. Como é que a atividade de inteligência do policial pode ser feita se ela está sendo monitorada? Vocês realmente acreditam que não é possível corromper uma pessoa que ganha pouco, ganha 3, 4, 5 mil reais lá na frente e falar assim, eu te dou 30, 40 mil para você monitorar? Não, desculpa, Júlia. Gente, é um risco que não dá para você correr. É a gente colocar uma lupa em cima de um problema que está longe de ser a prioridade da nossa segurança. Solução para a criminalidade. Não vai ser. O uso da imagem só pode ser utilizado em determinada situação. Você acredita mesmo que essa imagem não vai ser meu Deus, não vai ser divulgada, não vai ser vendida? Eu nunca vi uma imagem. Como é que você acha que entra? Como é que você acha que entra droga no presídio, Pepe? Você acha que não tem participação de servidor ali? Eu tô falando da imagem da câmera. Então tá bom, mas o que a Júlia falou é verdade. Vamos colocar a câmera nos políticos, já falei que sou voluntário. Vamos colocar nos professores. Vamos professor colocar não usa a força. Isso aí é discurso, Palumbo. É falta que É engraçado. É falta que valeu. É engraçado que... Deixa eu falar uma coisa pra você. Aqui, que a esquerda, quando eu fiz um projeto de lei para colocar câmeras nos berçários aqui, a esquerda, não pode, vai tirar a liberdade do... Não pode. Para defender bebê. Depois do caso do Colmeia. Depois do caso da Colmeia. Agora no policial, não. Policial pode. Mas no berçário não pode. E aí eu quero trazer um dado também. Com a força. O policial, gente, ele está adoecido mentalmente. Pera um pouquinho. A polícia também não mata ninguém se não for em legítima defesa. Ela usa. Mas você quer que faz o quê? Você quer que faz o quê? A polícia é humanos do Estado. Se entrar alguém aqui armado a atirar em você, eu vou atirar nele. Exatamente, você não vai reagir. Você quer que eu faça o quê? Eu vou tacar meu celular no cara? A polícia é humanos do Estado para utilizar a força física. E você quer o quê? É isso que faz o professor. Você quer que faz o quê? O professor não. Eu não estou falando do professor, eu sou defensor dos professores. Não dá para você colocar, eu te citei um exemplo. Eu te citei um exemplo. Vou colocar a câmera em todo mundo. Imagina a pressão que qualquer servidor público carregaria nas costas se tivesse sendo monitorado. O policial, Pepe, já está doente. O índice de suicídio nos policiais é altíssimo, gente. É um problema, é uma pandemia que a gente vive. É outro problema. Que a gente vive no Brasil. Querido, se você já tem uma pessoa... maiores salários. Vocês não querem discutir isso. Vocês não querem. Já tem uma pessoa vocês não querem discutir isso. Aí você coloca a pressão de ter uma câmera nela para ela se sentir vigiada o tempo inteiro. Ele vai dar um tiro na cabeça. A câmera protege tanto o policial quanto a população. Por que o Tarcísio mudou de ideia tantas vezes? É um aceno pro Bolsonaro, pro bolsonarismo, com toda dúvida, né? Ele está se reaproximando do Bolsonaro. Não, é um aceno para a polícia. Então ele voltou atrás. Agora, se eu fosse, por exemplo, o Capelli, se fosse o Lula, sabe como é que ele resolveria isso? Faria um fundão de segurança pública, só tem Cadê o dinheiro? Só tem dinheiro do fundão
quem colocar a câmera no policial. Todos os governadores vão colocar a câmera correndo. Resolve a situação logo. Socorro. Pois até hoje não existe um sistema de identidade no Brasil. Até hoje, gente, não existe esse sistema. Até hoje, as digitais não estão... Temos aqui um especialista de segurança pública de ar-condicionado. Essa é outra coisa. Você é o especialista de segurança pública de ar-condicionado. Eu quero que o policial... É o cara que fica aqui falando, eu faria isso. Quando tem um tiroteio, ele sai correndo, ele corre mais do que aquele Bolt lá, meu. Ele vai fazer uma... Os policiais... Pô, quando é que você vai botar o PP na viatura, hein? Ele não quis ir pra Taipas comigo, de Kombi. Falei, vamos lá. Não foi, você arregou. Você arregou. Você não me esperou. A Elaine foi. Tem que ter horário, Eu sou um cara que acorda cedo, tem horário. Você tá levantando essa questão. Por que o governador Tarcísio vai e volta? Talvez ele esteja testando a opinião pública também. Porque a cada declaração dele é possível medir a reação das pessoas. Então ele pode estar querendo entender, fazer essa calibragem aí. Não que ele esteja confuso. Muito bem,